Tragédia em Pernambuco, mais de 90 mortes e 5 mil desabrigados pelas chuvas. O governo afirma que o Brasil tem 2 casos suspeitos de varíola dos macacos. E você vai ver também. Termina amanhã o prazo para entregar a declaração do Imposto de Renda 2022. Clínicas particulares começam a aplicar vacina contra a Covid nesta semana. Presidente ucraniano visita o leste do país pela primeira vez desde o início da guerra. Ponte de vidro mais longa do mundo fica no Vietnã e ganha recorde no Guinness. Agora no Jornal das 18h30. Boa noite, são 18h31 pelo horário de Brasília. Boa noite, você acompanha agora as principais notícias do Brasil e do mundo desta segunda-feira. O governo de Pernambuco atualizou o número de mortes provocadas pelas fortes chuvas que atingem o estado desde o início da semana passada. Já são 91 vítimas e 26 pessoas estão desaparecidas. O presidente Jair Bolsonaro sobrevoou hoje as áreas afetadas pelas chuvas na Grande Recife. Segundo o último balanço oficial, pelo menos 91 pessoas morreram devido a deslizamentos de terra, desabamentos de casas ou arrastadas pela água e lama das enchentes, que devastaram a capital de Pernambuco e uma dezena de municípios, incluindo Olinda. Além das vítimas, a devastação deixou cerca de 5 mil desabrigados ou deslocados e danos extensos à infraestrutura de vários municípios. Depois de sobrevoar a região afetada, o presidente Jair Bolsonaro conversou com a imprensa. Nós todos estamos, obviamente, tristes, manifestamos nosso voto de pesar aos familiares. O nosso objetivo maior é confortar os familiares e, com meios materiais também, atender a população. O governo federal anunciou a alocação de R$1 bilhão para ajudar o governo local e os municípios com a resposta humanitária, o restabelecimento dos serviços básicos e, posteriormente, a reconstrução das casas. Tivemos problemas semelhantes em Petrópolis, sul da Bahia, mais ao norte de Minas. Estive ano passado no Acre também. Infelizmente, essas catástrofes acontecem. Um país continental tem seus problemas. O governo estadual indicou que as equipes de resgate ainda procuram por 26 pessoas desaparecidas. As forças de segurança, defesa civil, exército e órgãos municipais estão atuando em 7 pontos de deslizamento da região metropolitana do Recife. Mais de 200 profissionais trabalham nos resgates, nas buscas e salvamentos e no fornecimento de mantimentos à população de áreas afetadas. São empregadas embarcações e 6 aeronaves. Até o momento, 14 municípios decretaram situação de emergência. E o Ministério da Saúde investiga 2 casos suspeitos de varíola dos macacos nos estados de Santa Catarina e Ceará. Não há confirmação da doença no Brasil até o momento, de acordo com o órgão. A OMS disse hoje que é pouco provável que o vírus leve a uma pandemia fora da África. A Organização Mundial da Saúde divulgou um comunicado com a atualização do cenário epidemiológico da varíola dos macacos no mundo. Segundo a organização, foram confirmados laboratorialmente 257 casos em 20 países considerados não endêmicos para a doença. De acordo com o levantamento, cerca de 120 casos suspeitos em 23 países também foram relatados à OMS, sendo que nenhuma morte foi reportada. Os dados consideram as estimativas até o dia 26 de maio. A varíola geralmente é autolimitada, mas pode ser grave em alguns indivíduos, como crianças, mulheres grávidas ou pessoas com imunossupressão devido a outras condições de saúde.
Há 2 grupos de vírus da varíola dos macacos, o da África Ocidental e o da Bacia do Congo, localizado na África Central. A transmissão se dá de uma pessoa para outra por contato próximo, com lesões, fluidos corporais, gotículas respiratórias e materiais contaminados, como roupas de cama. O período de incubação é geralmente de 6 a 13 dias, mas pode variar de 5 a 21 dias. A partir desta semana, as clínicas particulares começam a aplicar a vacina contra a Covid-19. Por enquanto, serão utilizadas inicialmente cerca de 2 milhões de doses da AstraZeneca importadas dos Estados Unidos. As clínicas particulares das capitais de todo o país já poderão aplicar a vacina AstraZeneca contra a Covid-19. A fabricante importou 2 milhões de doses dos Estados Unidos para o Brasil, uma das exigências para a venda no mercado particular, aberto a partir do fim do estado de emergência em saúde pública, definido pelo Ministério da Saúde em 22 de maio. A embalagem do imunizante será diferente da que os brasileiros estão acostumados a ver na distribuição da Fiocruz para os postos de imunização espalhados pelo país. A Françoise aproveitou a hora do almoço para atualizar a caderneta de vacinação. Para ela, a rede pública tem vacinas suficientes para cumprir a demanda da população. A não ser que a pessoa tenha muita urgência, não tenha como ir até um posto para tomar vacina gratuitamente. Serão oferecidas vacinas apenas para pessoas acima dos 18 anos que precisam completar o esquema vacinal ou que estejam se vacinando pela primeira vez. Todos os casos serão registrados no Programa de Informações do Governo Federal, o Conect SUS. As clínicas também devem checar se o paciente já se submeteu a todas as doses para evitar excedentes. A gente sempre foi complementar ao SUS. Eu acho que o grande público que vai usar a vacina de Covid no mercado privado são pacientes com avaliação de risco individual feita pelo médico. Então, o médico vai entender que já tem 5, 6 meses que ele tomou a terceira dose ou tomou a segunda dose, que ele é um paciente que está num risco aumentado, que ele deve antecipar a sua 4ª dose. Só que essa 4ª dose ela só está disponível para maiores de 60 anos no Programa Nacional de Imunização. Então, ele vai poder procurar a clínica privada e antecipar essa vacina conforme a orientação e prescrição do médico. A Associação Brasileira de Clínicas Particulares de Vacinação afirma que, igual a outras vacinas, como as da gripe, por exemplo, que também são vendidas e aplicadas nas redes particulares, as da Covid-19 estarão disponíveis para a venda. Essa opção pode aumentar o número de pessoas vacinadas no Brasil. Eu acredito principalmente naqueles pacientes que têm um risco aumentado ou que têm imunocomprometido, que não vão esperar a faixa etária de 60 anos. A gente acredita nesse trabalho, mas acho que o trabalho mais importante do mercado privado é esse poder de levar a informação, de trabalhar de caráter individual. Mesmo que ele não tome a vacina na clínica privada, ele vai ser orientado de forma correta e acaba se beneficiando e fazendo a vacinação nas unidades básicas de saúde. Para o João Paulo, não importa se a vacina é de graça ou paga. Para ele, o importante é se proteger das doenças. Mas também para dar mais segurança para todos, né? Porque a terceira dose, como eu estou no próximo mês eu vou viajar, passa mais segurança tanto para mim como os demais, né? Para ficar mais seguro, né? Todos deveriam fazer isso. E ainda falando sobre o assunto, a partir de hoje, os adolescentes de 12 a 17 anos podem tomar a dose de reforço da vacina contra a Covid aqui em São Paulo. A vacina está disponível para aqueles que tomaram a segunda dose há pelo menos 4 meses. Os imunizantes da Pfizer e Coronavac serão disponibilizados de acordo com cada unidade de saúde. No caso dos adolescentes imunocomprometidos, apenas a vacina da Pfizer deve ser utilizada. A vacinação ocorre em toda a rede básica de saúde das 7 às 19 horas e nos megapostos e drive-thru das 8 às 17 horas. E atenção, um aviso para quem ainda não acertou as contas com o Leão. Termina amanhã o prazo para entregar a declaração do Imposto de Renda 2022. E para os agilizados, o primeiro lote de restituição também deve ser pago nesta terça-feira.
Os contribuintes que ainda não prestaram as contas com o Leão têm até o dia 31 de maio para entregar a declaração do Imposto de Renda 2022. Quem estiver obrigado a entregar e perder o prazo para o envio dos dados estará sujeito a multa. O valor da multa é de 1% ao mês sobre o valor do imposto de renda devido, limitado a 20% do valor do imposto. O valor mínimo da multa é de R$ 165,74. O contribuinte terá 30 dias para fazer o pagamento antes do acréscimo dos juros corridos. Devem declarar os contribuintes que receberam em 2021 rendimentos tributáveis maiores do que R$ 28.559,70, também pessoas com rendimentos isentos, não tributáveis ou tributados exclusivamente na fonte, com soma superior a 40 mil, pessoas físicas que realizaram operações em bolsas de valores que obtiveram ganhos superior a 300 mil por posse de bens sujeitas à incidência de imposto, também devem prestar contas. A Receita Federal também deve realizar nesta terça-feira o pagamento do primeiro lote de restituição do Imposto de Renda 2022. Recebem neste primeiro lote pessoas que possuem prioridade legal, como idosos, pessoas com deficiência, professores e pessoas que declararam no início do prazo. E agora vamos direto ao Rio de Janeiro com informações do estado com o nosso repórter Anderson Nascimento. Boa noite, Anderson. Boa noite, Juliana e Maria Alice. Hoje temos uma novidade num dos canais da nossa TV. Eu me refiro ao canal da Juventude Cristã. O canal CJC reestreou a programação após a pandemia da Covid-19. Por cerca de 2 anos, a equipe respeitou as exigências sanitárias e interrompeu projetos e programas. Contudo, nesta segunda-feira, a partir das 13 horas, o canal recomeçou com força total. Diversos programas novos farão parte da programação e da vida de inúmeras pessoas. Ele conta com edições do Painel Musical, primeira e segunda edição, o Central CJC, Worship Night, Cineasta com C, Palavra Expressa, Family Cast e muito mais. O canal CJC faz parte de todos os pacotes oferecidos pela nossa TV brasileira, que desde 2007 o canal vem produzindo conteúdos de diversas vertentes, como entretenimento, esporte, jornalismo e entrevista, dentre outros, sempre com o intuito de alcançar a juventude a conhecer a palavra de Deus de forma estratégica. Agora, vamos falar sobre um assunto comum, proibido, mas infelizmente constante: o uso de balões. No último domingo, um balão de grande porte caiu em um prédio localizado em Botafogo, na zona sul do Rio. A estrutura metálica ficou presa à lateral do edifício e os moradores da região, perto de uma das encostas do Morro da Babilônia, acionaram os policiais militares do batalhão do bairro. Por sorte, não há informação sobre feridos na ocorrência. Lembrando que a Lei de Crimes Ambientais prevê que soltar, armazenar e confeccionar balões é crime, com pena prevista de 1 a 3 anos de prisão ou multa. E denúncias podem ser feitas pelo meio do Linha Verde. O telefone é 021 2253 1177. E continuamos com a campanha de vacinação contra a Covid-19. A Secretaria Municipal de Saúde informa que, a partir desta segunda-feira, adolescentes de 12 a 17 anos receberão a dose de reforço da vacina contra a Covid-19. Eles devem procurar a clínica da família ou Centro Municipal de Saúde para garantir a imunização. As vacinas aplicadas podem ser das fabricantes Pfizer ou Coronavac, de acordo com a disponibilidade. Maria Alice e Juliana, nossa garotada precisa ficar atenta para não perder o prazo da vacinação. Eu fico por aqui. Até amanhã. É isso aí, Anderson. Muito obrigada e até amanhã. Obrigada, Anderson. E veja a seguir: governo bloqueia 14 bilhões no orçamento para atender reajuste de servidores. E ainda, a ponte de vidro mais longa do mundo fica no Vietnã e ganha recorde no Guinness. Os detalhes você confere em instantes. Até já.
E nós estamos de volta às 18 horas e 47 minutos. Os aviões que pousarem e decolarem no Aeroporto Internacional de Guarulhos, em São Paulo, vão ter que pagar uma taxa de poluição ambiental. A nova cobrança, que terá início em 2023, foi criada pela Prefeitura de Guarulhos e não poderá ser repassada aos passageiros. Quem tem mais detalhes é o repórter Almeida Júnior. A lei que institui a taxa de preservação ambiental foi aprovada pela Câmara Municipal e publicada no Diário Oficial do Município. Segundo a Prefeitura de Guarulhos, o valor será estipulado de acordo com o peso total da aeronave a ser medido no momento anterior à decolagem, o que inclui o peso do combustível, da carga, dos passageiros e da bagagem, além do peso da estrutura do avião. Somente as aeronaves militares vão estar isentas do pagamento da TPA. E passageiros não serão cobrados. Ainda de acordo com a Prefeitura, os recursos obtidos por meio da cobrança da taxa serão destinados a projetos de proteção ambiental e projetos de saúde pública. Em manifesto conjunto, as associações que representam as companhias aéreas afirmaram que a proposta invade um tema de competência da União e que está fora da Constituição Federal. E o governo federal decidiu ampliar o bloqueio de 14 bilhões de reais no orçamento de 2022 para atender o reajuste dos servidores, retirando a verba da saúde, educação, ciência e tecnologia. O detalhamento sobre quais pastas serão mais atingidas ainda não foi fechado e deve ser divulgado até a próxima semana no Diário Oficial da União. No entanto, as emendas de relator e das bancadas dos partidos no Congresso devem ser poupadas de supressões. O valor deve ficar maior que os 8 bilhões de reais anunciados anteriormente, incluindo a previsão de despesas com o aumento dos servidores públicos. A verba bloqueada ainda é uma projeção, porque os ministros vão tentar evitar perdas maiores. A restrição financeira foi a forma encontrada pelo governo para cumprir os gastos causados pelo crescimento da inflação. O cenário atual do Produto Interno Bruto é de alta e desaceleração até o fim de 2022. O PIB apresentou crescimento de 1% no primeiro trimestre de 2022, ante o quarto trimestre de 2021. Além da alta na oferta e nos serviços, a volta da mobilidade permitiu aumento também nos transportes. A pesquisa indicou ainda melhora de 0,4% da indústria e de 1% da agropecuária no primeiro trimestre pelo lado da demanda. A contribuição positiva para o PIB de janeiro a março deve vir do consumo das famílias. E vamos então ao mercado financeiro. O dólar fechou em alta nesta segunda-feira, com participantes do mercado chamando a atenção para distorções de liquidez devido a um feriado nos Estados Unidos e a aproximação da formação de uma importante taxa de câmbio no mercado local. A moeda norte-americana subiu 0,33% e encerrou o dia cotada a R$ 4,753 na venda. O Ibovespa, o principal índice de ações da Bolsa de Valores de São Paulo, a B3, caiu nesta segunda-feira, puxado aí pelo recuo das ações da Petrobras. O indicador teve queda de 0,81% a 111.032 pontos. E olha só, a inflação na Alemanha atingiu o nível mais alto em quase meio século em maio. Os preços da energia e a alta dos alimentos desde o início da guerra na Ucrânia impactaram diretamente. A Agência Federal de Estatísticas informou que os preços comparados com os dados da inflação de outros países da União Europeia aumentaram quase 9% anualmente. A última vez que a inflação teve alta na Alemanha foi no inverno de 1973, quando os preços do petróleo subiram. Esse é o segundo mês consecutivo de recorde após o aumento de 7,8% em abril, até então o maior em 4 décadas. É possível que haja uma pressão inflacionária devido aos bens afetados pelo abastecimento e aos preços de alimentos, segundo os economistas.
E falando sobre a guerra na Ucrânia, líderes europeus estão reunidos na Bélgica para definir novas sanções contra o regime de Vladimir Putin que devem atingir o setor do petróleo, uma das principais fontes do financiamento da máquina de guerra de Putin. Enquanto isso, o presidente Volodymyr Zelensky visitou o leste do país, onde os combates estão cada vez mais intensos. O líder ucraniano inspecionou a destruição em Kharkiv, segunda maior cidade da Ucrânia, e bombardeada quase diariamente no início do conflito. Os ataques diminuíram há algumas semanas com a retirada das tropas russas para outras áreas do sul e sudeste da Ucrânia. Atualmente, Moscou concentra a ofensiva nesta região, mais especificamente no Donbass, onde tropas russas apertam o cerco sobre as localidades de Severodonetsk e Lysychansk, atacadas sem descanso. O Ministério Russo da Defesa reivindicou a tomada da cidade de Liman, que abre caminho para Sloviansk e Kramatorsk, no Donbass. O exército ucraniano informou que as tropas russas se reagrupavam de maneira massiva na região mineradora. E o jornalista francês Frédéric Leclerc, de 32 anos, morreu hoje na Ucrânia enquanto cobria uma operação humanitária perto de Severodonetsk. A informação foi confirmada pelo presidente Emmanuel Macron em uma mensagem no Twitter. Segundo Macron, o cinegrafista foi ferido mortalmente a bordo de um ônibus humanitário, junto com civis que se viram obrigados a fugir para escapar dos bombardeios russos. O governo francês pediu uma investigação sobre a morte do jornalista. Equipes de resgate estão trabalhando para retirar os corpos de 22 vítimas de um acidente aéreo no Nepal. O avião de pequeno porte caiu ontem no norte do país. Os controladores do tráfego aéreo perderam contato com a aeronave pouco depois da decolagem de Pokhara, no oeste do Nepal, na manhã de domingo. O avião seguia para Johnson, um destino popular de montanhismo. Helicópteros do Exército e de empresas privadas rastrearam a zona montanhosa remota, com apoio de equipes em terra. As buscas foram suspensas à noite devido às condições meteorológicas e retomadas nesta manhã. As autoridades reafirmaram que as chances de encontrar sobreviventes são pequenas. No local do acidente trabalhavam quase 60 pessoas, incluindo militares, policiais, guias de montanha e moradores da região. A suspeita é que o avião tenha colidido com uma grande rocha. 4 indianos e 2 alemães estavam a bordo. Os demais passageiros eram nepaleses. E o governo da França se manifestou hoje após a confusão gerada no entorno do Stade de France antes da final da Champions League. Os representantes do país alegam que o caos se deu devido à fraude de ingressos. 70% eram falsos. Os veículos britânicos, em especial, repercutiram as falhas na segurança antes do jogo e as dificuldades que os torcedores enfrentaram para entrar no estádio, atrasando o início da partida em 36 minutos e provocando momentos de tensão. Nesta segunda-feira, autoridades francesas apresentaram seus motivos para o episódio. Ce qui a été constaté, c'est une fraude massive, industrielle. O que encontramos foi uma fraude maciça, industrial e organizada de ingressos falsificados. As previsões comentadas antes do jogo pelos comissários, Stade de France e Federação de Futebol indicavam mais de 70% dos ingressos falsificados na entrada do estádio. Ao fim da primeira triagem, descobriu-se que mais de 15% dos ingressos eram falsificados após essa fase. Ou seja, mais de 2.600, número confirmado pela FIFA, de ingressos que não foram validados mesmo tendo passado na triagem inicial. A presença maciça desses ingressos falsos é a causa principal dos 3 adiamentos do início da partida. É effectivement le mal racine qui a causé les reports par 3 fois du commencement du match. Para o ministro do Interior, Gérald Darmanin, a criticada atuação policial no local, na realidade, evitou mortes. A reunião desta segunda contou ainda com a ministra dos Esportes, Amélie Oudéa-Castéra, representantes da Comuna de Saint-Denis e da polícia francesa. As autoridades locais estão no alvo pelas cenas registradas, mas ainda mais porque Paris vai receber os Jogos Olímpicos em 2024 e o Stade de France vai ser uma das principais sedes do evento. E olha só, a ponte de vidro mais longa do mundo foi inaugurada no Vietnã e ganhou o recorde no Guinness.
É isso mesmo, a Backlong é uma ponte suspensa de 632 metros de comprimento que pode receber 450 pessoas por vez. A maior ponte com fundo de vidro do mundo foi aberta ao público em Son La, no Vietnã. A ponte foi construída com 3 camadas de vidro temperado e liga 2 montanhas em um vale de 150 metros de profundidade sobre um penhasco. Um representante do Guinness World Record esteve na cerimônia de abertura oficial para entregar a placa que certificou seu reconhecimento. A China já havia ganhado o título anteriormente com outra ponte também com fundo de vidro, medindo 526 metros. E não temos mais tempo, essa edição fica por aqui. Muito obrigada pela companhia. Uma boa noite para você e até amanhã. Tchau.